Sejam bem-vindos a mais uma live da Escola Ecoprime. Hoje a gente vai estar conversando sobre regras. 8 passos para estabelecer regras para os nossos filhos. E a gente vai estar conversando hoje com Mentoria Eficiente, com Leidiane Rodovalho. Vamos esperar aí o pessoal chegar. Olá, Carolina, seja bem-vinda. Olá, Franci, Tayane. Olá, gente. Olá, Renata, Suzana, João, Tavares. Sejam bem-vindos. Oi, Rebeca, Elisângela. Sejam bem-vindos, gente. A gente vai estar conversando hoje sobre 8 passos para estabelecer regras. Nós faremos a live hoje com Mentoria Eficiente, com Leidiane Rodovalho. A gente vai estar conversando sobre regras, a importância de estabelecer regras para os nossos filhos, como fazer em instituir regras, como trabalhar a questão das consequências dessas regras. Então a gente vai estar trabalhando com os nossos filhos hoje, entendendo a importância dessas regras na criação de filhos. Olá, Áurea, Rotali, oficial. A gente vai estar aguardando só mais um pouquinho para o pessoal aqui ir entrando. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente está toda quinta-feira nesse propósito de trazer conteúdo para pais e mães sobre criação de filhos através de uma cosmovisão cristã, através de uma cosmovisão bíblica, porque temos entendido a nossa missão quanto escola de conduzir os alunos que Deus tem nos dado por responsabilidade a Deus, né? Compartilhando dessa missão com as famílias. Então, por isso, nós temos buscado trazer conteúdo bíblico relevante para que os pais eles estejam cada vez mais se alimentando desse tipo de conteúdo, entendendo qual é a missão que Deus os tem chamado a exercer na vida dos seus filhos. Eu me falo também como mãe, então nos tem chamado a exercer na vida dos nossos filhos. Então a gente vai estar conversar sobre os 8 passos para estabelecer regras. Boa noite, olá, tudo bem, querida? Eu não tava te achando. Eita! Não tava aparecendo pra mim, você acredita, sua live? Foi mesmo. Que estranho. Boa noite, meninas. Boa noite. Que bom estar aqui. Que precioso. Muito bom, Leide. Antes de a gente iniciar aqui esse assunto tão legal, tão importante, que é sobre regras, né? A importância das regras, como estabelecer essas regras. A gente vai estar trabalhando aqui de forma bem prática, trazendo 8 passos sobre como estabelecer as regras na criação de filhos. Queria me apresentar, né? Meu nome é Andressa Oliveira, eu sou diretora da Ecoprime International Christian School. Lady Ecoprime, ela é uma escola bilíngue cristã, né? E a gente tem entendido cada vez mais a nossa missão atrelada à missão dos pais, né? A gente entende que Deus nos chamou quanto pais, né? Você é mãe também. Sim, eu também nos sou. Não é? Nos chamou quanto pais para conduzirmos os nossos filhos a amar a Deus, né? Conduzir os nossos filhos a ter uma vida que glorifica a Deus. E a gente entende que quando os pais escolhem a escola, eles compartilham conosco dessa responsabilidade, né? De caminhar com eles na formação de seus filhos. Então, por isso, a gente tem buscado trazer pessoas assim como você, que tem esse ministério de ajudar aí na formação de mães, né, na criação dos seus filhos, através de uma cosmovisão bíblica e cristã. Então, é um prazer estar recebendo você aqui hoje, né? Seja muito bem-vinda. E Leide, ela é mãe de Alice e Maria Clara, né? 2 meninas lindas. 2 meninas. Que coisa boa, educadora, mentora de mães e adolescentes, né, no projeto de Mentoria Eficiente. E também Master Coach. E tu já vem fazendo esse trabalho já há quanto tempo, Leide? Então, eu trabalho com crianças e adolescentes já há mais de 12 anos, né? Mas pelo Mentoria Eficiente tem 3 anos. Na verdade, já vai fazer 4. Passa tão rápido, né? Já vai fazer 4 em agosto. Então, Deus me deu essa porta, né? Esse meio, esse instrumento, né? Que é a internet, que é a minha página, Mentoria Eficiente, para realmente equipar as mães, para instruir,
né? Às vezes tem tantas coisas, né, Alessandra, que nós já sabemos, mas a gente se esquece, porque o dia a dia tem tantas coisas, né? Mas a gente tá aqui para lembrá-las, né? Eu falo que cada post, cada live, cada curso, cada mentoria, eu aprendo muito. Então, assim, é muito gostoso poder investir em família, né? Porque quando você investe nos pais, você está investindo na família, nas próximas gerações. Então, isso é muito, realmente muito precioso. Eu amo realmente o que eu faço, porque o Senhor realmente colocou no meu coração, né, esse projeto. Então, eu quero que vocês contem comigo, né, sempre que vocês precisarem. Eis-me aqui. Hoje eu estou bem resfriada. Até eu falei assim, gente, será que eu vou conseguir fazer a live? Aí eu tomei uns remedinhos próxima à live para dar um tempo dele fazer efeito. Então a minha voz, ela tá assim, sabe? Daquele modelo, né? Mas é um prazer estar aqui. Vai ser uma honra essa live, porque eu sei que disciplina é um dos assuntos mais difíceis da maternidade. E a palavra de Deus diz em todo tempo, né? Para nós disciplinarmos os nossos filhos, para nós educarmos os nossos filhos. E parece fácil, mas é uma tarefa muito difícil. Eu digo que é a tarefa mais difícil, é o trabalho mais difícil que existe, porém o mais recompensador. O mais que você realmente consegue ver de geração em geração. Né? Quando você realmente investe a sua vida ali para educar o seu filho, para colocar ele no caminho, é desgastante, mas quando você percebe que ele entendeu, ai, não é gostoso? Você fala, gente, ele entendeu. Então é muito bom estar aqui, Alessandra. Que bom, Lady. Então, a gente vai estar falando hoje sobre regras, né? E como você disse, Sim. quando a gente é mãe, a gente lida constantemente, né, com as dificuldades, com os enganos do coração dos nossos filhos, né? Com o pecado que está no coração deles, a inclinação de fazer aquilo que é errado, muitas vezes, né? E a gente. Eu estava pensando aqui sobre regras e sobre leis, e pensando um pouquinho no tema que a gente ia conversar hoje, né? E pensando na perspectiva cristã, né? Olhando para a palavra de Deus e como ele deu regras para o seu povo, né? Lá em Israel, através dos 10 mandamentos, que são os principais, mas para que justamente o povo tivesse uma visão clara do que era certo e do que era errado, né? Da forma como eles precisavam viver. Então, a gente entende a partir da Bíblia, né, o que é que a gente precisa fazer quanto pais e as ferramentas que nós precisamos usar. E a gente vê o que é algo que Deus utilizou e é algo que nós precisamos também, né, utilizar, além das regras que Deus já nos deu, né, que é a sua lei, regras também, às vezes, dentro de casa e tudo mais. Então, como a gente deve e pode conseguir lidar com elas em casa, na criação dos nossos filhos. Então, Lady, sem mais delongas, a gente estabeleceu 8 passos para estabelecer regras na nossa casa. Conta pra gente aí que 8 passos são esses. Então, sabe que quando nós vamos falar sobre regras, tem muitas pessoas que vão falar, meu Deus, mas né, que autoritarismo é esse? Então, eu acho muito importante a gente falar que na graça de Deus existe ordem. Existe ordem. Porque a gente pensa assim, Jesus veio e levou todos os pecados, agora nós somos livres. Realmente, nós somos livres. Mas no Senhor há ordem, né? Então a regra que nós estamos falando aqui é uma regra que traz ordem, né? Então não quer dizer que ela não pode ser comunicada com a criança, né? Trocar uma ideia com a criança, não. É só para trazer ordem, para colocar a criança no prumo, né? Para trazer um limite. Então, existe uma grande diferença, né? Quando nós falamos dos tipos de parentalidade. Eu vou falar rapidamente sobre isso, porque eu acho muito importante. Né? Uma casa que não tem regras é uma casa permissiva, né? Pode tudo. Se não tem regras, pode tudo. Né, tadinho, né? Ele pode subir, sei lá, no sofá, ele pode pular no sofá, né? Ou se tem regras demais, nós podemos cair ali no autoritarismo,
né? Onde a gente perde o coração dos nossos filhos com tantas regras, sendo duros, pensando só no resultado. Então acaba que nós distanciamos do nosso filho. Mas a palavra de Deus, ela traz o equilíbrio disso, né? Ela vem trazer o equilíbrio com a autoridade. Então, quando todos os versículos que a gente lê na palavra de Deus e que fala sobre disciplina, tem um contexto de autoridade, né? Quando fala de vara, tem um contexto de autoridade, inclusive na Bíblia praticamente inteira, o que quer dizer vara é o bordão da autoridade, não deixe de usar o bordão da autoridade, né? Então, a autoridade, ela precisa estabelecer ordem. Então Deus nos levantou, nos instituiu para sermos autoridade sobre a vida dos nossos filhos, né? Então, nós precisamos saber usar essa autoridade. Então, isso é algo assim muito importante, porque a gente, o Senhor, ele nos disciplina e as regras que ele cria para nós, enquanto filhas de Deus, filhos de Deus, é para nos fazer avançar. É para nos fazer crescer, é para que a gente possa entender essa ordem que ele tem colocado, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente vai estabelecer qualquer tipo de regras, existem alguns itens que a gente não pode passar por cima. Por quê? Porque o alvo da educação dos filhos é o coração dos nossos filhos. Esse é o nosso alvo, né? Não adianta a gente ter um filho que faz tudo certinho, sabe, Alessandra? Mas que ali dentro ele tá guardando tanta mágoa que a hora que ele sair de perto do pai e da mãe, ele vai fazer tudo errado. Então, assim, a gente tem que entender que o coração dos nossos filhos é o alvo. Então, a gente vai ter sempre essa perspectiva, né? E então vamos, né, já para as 8 dicas. Eu quero, se você puder anotar, porque é muito legal. Todas as vezes que eu reviso, que eu falo sobre isso, eu faço uma revisão aqui em casa também, porque a gente tem uma tendência a muitas regras, né? A ter um ambiente familiar cheio de pode, não pode, né? O tempo inteiro. Então, é muito importante. Então, vou começar aqui, né? O seu filho, ele precisa... Pode falar. Deixa eu só interromper, só para fazer um comentário em relação a essa questão da autoridade, né? Quando a gente às vezes escuta sobre autoridade, se confunde muitas vezes com autoritarismo, né? São palavras relativamente parecidas. Então, muitas vezes a autoridade parece ser algo duro, algo, né, com a cara, né, séria e tudo mais. Mas a autoridade, né, que Deus nos dá, ela tem como base principal o amor, né? Sim. Então, na medida que nós estabelecemos regras para os nossos filhos em casa, né? Ela tem essa e nós utilizamos a nossa autoridade. E a nossa autoridade vem com o objetivo, como você disse, como alvo, o coração, para o bem dos nossos filhos, né? Sim. É uma autoridade. Uma vez eu ouvi um termo que eu achei muito legal, que era liderança servil, né? Sim. Eu sou líder para servir, no sentido de ajudar o meu filho a alcançar o alvo, né? A conseguir encontrar o caminho correto, a entender o que é certo e errado, né? A fazer algo bom para que ele colha frutos bons, né? Frutos de obediência, de fidelidade. Então, essa questão de autoridade eu acho bem legal. E muito legal o que você falou em relação à questão do coração. Às vezes a gente esquece, né? E você começou com isso, né? Você está falando de regras. Então, às vezes a gente está tão assim, querendo fazer cumprir as regras, e a gente esquece que o alvo, na verdade, não é apenas o cumprimento das regras, mas é o coração dos nossos filhos. Né? Acho que a gente precisa seguir com essa live, com essas duas coisas em mente, né? A importância da autoridade e a base da autoridade. E o objetivo de, né, caminhar com as regras, que é de tratar e cuidar desse coração aqui, né? Isso, é muito importante. Por quê? Porque senão sabe, eu acho que é importante eu falar algo aqui. O autoritarismo, ele fala do controle, né? Então, eu sou autoritária, então eu controlo, é do meu jeito. Ponto. O permissivo, né? Os pais permissivos, eles são mais ausentes, né? Eles, assim, deixam. Então, eles não influenciam e nem controlam.
Mas a autoridade, ela vem para você trazer influência na vida do seu filho. Então, a influência, ela é duradoura. A influência, ela faz com que o seu filho seja próximo. Por quê? Porque você é influente na vida dele. Mas o controle afasta, o controle cansa, né? O controle o tempo todo, o controle tem que ser do meu jeito, do meu jeito. Não, 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 não. Afasta, acaba com a conexão. Por isso que nós temos que usar a autoridade, sabe? A autoridade é aquela que influencia. Então, é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque nós vamos falar de regras. Então, regras, a gente tem a tendência de pensar que é controle, mas não é. É muito diferente. Dependendo da forma que você usa, pode ser controle, claro. Mas se você usar da sua autoridade e com um objetivo muito claro na sua mente do que você quer obter, o que essa regra vai te levar, aí é a autoridade, né? Então, assim, tem essa diferença. Eu quero que vocês realmente possam pensar aí, né? Como que tem sido? Como que eu tenho estabelecido? Como que tem sido essa, né? Será que eu vou cansar tanto meu filho que quando ele for adulto ele não quer nem voltar para minha casa? Porque eu vou controlar tanto a vida dele que ele não vê a hora de sair? Entende? Agora a influência não. Influência é aquele que o filho pode casar, pode ir para onde for, ele sempre vai se remeter aos pais. Por quê? Porque eles tem peso, tem sabedoria, né? Naquilo que meu pai e minha mãe falam. Então, isso é muito importante, né? Muito importante. Então, vamos começar com a primeira regra, a primeira dica para você estabelecer uma regra. As regras precisam ser claras. Parece óbvio, mas nem sempre são. Porque na hora da gente colocar em prática aquilo que está, né, na teoria, não é simples. Mas a regra, ela precisa ser clara. Você precisa certificar de que seu filho entendeu a regra. Por exemplo, eu acabei de colocar uma regra aqui em casa, porque estava ficando assim meio permissivo. Antes da gente começar a live, as meninas gostam de tomar aqueles xaropes de maçã verde, morango, com água com gás, para fazer aquela soda italiana, né? E de vez em quando a gente deixa, né, no meio da semana e tal. Mas agora todo dia, toda hora, e elas estavam subindo para pegar no armário, aquela coisa. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte: esse tipo de bebida vai ser final de semana, né? Vocês entenderam? Quando? Aí você faz pergunta: quando que vocês vão poder tomar essa bebida? Porque eu tava ficando preocupada, às vezes eu não tava, e a bebida fica alta, se ficar baixa, eu fico com medo de quebrar. Então ela tá alta, ela sobe na banqueta e pode machucar, e a gente não tá lá junto, né? Então, você precisa certificar. Não, então tá, então olha só, existe uma regra, né? Tem que tomar banho antes do jantar, porque depois do jantar acontece X coisa. Então, que horas você vai tomar banho? Ah, mamãe, antes do jantar. Ok, então você entendeu? Tá entendido, tá claro. Então, eu certifiquei que meu filho entendeu a minha regra, né? Então, isso é muito importante. Então, regras precisam ser claras. Aí, Alessandra, você vai me interrompendo aí, tá? Quando Tá, você... Andressa. Gente, eu tô te chamando de Alessandra, Deus do céu. Andressa. Andressa, quando você quiser me interromper, Tá tá? bom. Você vai. Ainda Tá, mais no às contexto vezes. da escola, você pode ir acrescentando. Pronto, tá joia. A gente acaba muitas vezes, essa questão das regras, né? Como você disse, parece ser algo óbvio, mas às vezes a gente naquele corre-corre, naquela rotina agitada, às vezes os meninos estão fazendo a maior bagunça, aí você cria uma regra no meio da situação. E aí você tá apressada já para ir para outro canto, para fazer outra coisa, aí você solta aquela regra assim, tipo, e a partir de hoje eu não quero mais ver isso aqui na sala, né? E aí você sai, Acontece. né? E aí todo mundo meio que, né, fica, e aí acontece esse tipo de situação, e a gente precisa ter esse cuidado, porque aí depois você vai cobrar eles, e às vezes eles estavam perdidos ali, estavam brincando, assistindo televisão, nem escutaram direito o que você falou,
né? E aí a gente vai. Então, isso que você falou é interessante. É, parece óbvio, como você disse, mas não é. Né? No dia Não a dia, a é? gente faz isso sem nem perceber. Né? E depois quer cobrar eles alguma coisa quando eles estavam totalmente distraídos, fazendo outra Sim, coisa, né? E no meio sim. Então, daquele fuzuê. eu falo assim, ó, tem uma habilidade que o pai e a mãe, opa, que Bati o aqui pai no e a fio que mãe tá carregando. precisa é o quê? É aprender a fazer perguntas. Façam perguntas, né? Filho, você entendeu? O que você deve fazer? Você entendeu? Então, como vai ser a partir de agora? Então, são perguntas. Você não tem que ele falar só o que ele vai fazer. Você pode perguntar, porque aquilo vai entrar realmente quando ele responder. Existe uma química no cérebro que já gera neles aquela responsabilidade do que eles estão falando, né? Então, a gente tem que aprender a fazer perguntas. Então, olha só. Segunda dica, né? As regras devem ser estabelecidas antes da correção. Então, a Andressa falou de algo assim muito importante. Tá lá no meio da bagunça, de repente você fala assim, não, quer saber? Não vai poder mais, sei lá, trazer os brinquedos para a sala. Não vai, tá proibido. E aí você vai lá e corrige. E corrige seu filho, às vezes até com agressão física. Porque você criou a regra naquela hora, do momento da bagunça, né? Ele não estava entendendo, ele não sabia que não podia levar para a sala, mas de repente você criou a regra. Então, o que que isso vai gerar? Confusão. O que que é certo e o que que é errado? Né? Como que eu vou começar a agir? Não, porque na minha casa, de repente, eu sou surpreendido. Né? Tem casas que as crianças, de repente, são surpreendidas. Porque, de repente, ela está fazendo um erro tão grave que ela nem sabia que era errado. Então, assim, isso é muito importante. Então, você vai ter que conversar com seu filho, fazer as ponderações necessárias no momento do, né? Às vezes ali da bagunça ou da birra, né? Por exemplo, o que que gera muita birra? É esse tipo de regra. Esse tipo de regra gera muita birra. Por exemplo, você saiu com seu filho para o shopping. E sempre que você vai lá no shopping, você dá um sorvete para ele. Só que naquele dia, ele não vai poder tomar sorvete, porque você foi lá muito rápido. Aí você vira para ele e fala: não, porque não pode, né? Não pode, não. Conversa antes. Olha, nós vamos no shopping, mas dessa vez nós não vamos tomar o sorvete, né? Ou a partir de agora, em relação às tarefas de casa, por exemplo. Filho, olha só, eu tô vendo que você tá procrastinando as suas tarefas de casa. Eu tô vendo que você não tá conseguindo fazer. Então, a partir de amanhã, você vai começar a fazer a tarefa, o seu dever de casa, em seguida do almoço. Você vai ter uma meia hora, você vai ter uma hora para descansar e vai fazer. Porque eu tô percebendo que você não tá conseguindo fazer. E não, tipo assim, a hora que o menino tá lá brincando, falar, para tudo e tal, vai fazer sua tarefa e tal. Entende? É muito diferente. Por quê? Porque foi falado antes, né? Foi E aí você estabelecido antes da correção. A gente percebe, tipo assim, né? Tu tá falando, eu tava pensando, né? Como as regras elas trazem para um ambiente familiar uma harmonia, né? Porque quando você Hum, já estabelece todas as coisas, então evita que, como você disse, né? Não fez a tarefa, você já fica estressado porque tá ficando tarde. E é a hora dele hum. dormir. Ele ainda tá na terceira questão de 10, né? E aí você fica logo. Mas aí Desse existem as jeito. regras, né? Então cria já uma harmonia. Você evita se estressar, evita estressar o seu filho, né? Então fica mais tudo ali. E a questão do shopping, você alinha expectativa, né? Porque às Hum. vezes, se aquilo acontece toda vez, então ele já cria aquela expectativa. Então, quando você já vai no caminho conversando e dizendo, ó, oh, dessa vez eu tô apressada, a gente não vai conseguir fazer. Então você seta ali as expectativas e você ajuda a criança a lidar com a frustração antes de ela, de fato, né, vir a acontecer. É muito bom. Isso. Tem algo que é importantíssimo para criança, para adolescente, que é a previsibilidade. Nós precisamos dar para eles essa previsibilidade, né? Os nossos filhos precisam saber
O que que realmente eles podem ou não podem, o que que vai acontecer no amanhã. É muito difícil você viver em uma casa que não é nada previsível. Então, gera o quê? Filhos inseguros, porque eu não sei quando eu posso, quando eu não posso, né? Então, isso é muito sério. Então, quando você consegue falar antes, né? Você consegue evitar o problema, é muito melhor, porque você não vai colocar. Deixa eu falar, a gente não tem que testar os nossos filhos. A gente tem que ajudá-los a não precisar de ter a disciplina, de ter a correção, né? Então a gente Isso. pode antecipar isso. E que isso tem muito a ver com a questão da rotina, né? Que a rotina ela acaba sendo isso, Muito. é um conjunto de Sim. regrinhas que vai estabelecer ali o momento de comer, o momento de fazer a Sim. tarefa, né? O momento de dormir. Então, a partir das regras, se estabelece também rotina e traz isso, né? Essa segurança, essa tranquilidade, Sim. essa harmonia dentro do lar, né? Sim. Sim, muito importante. Então a terceira dica é, ó, a primeira foi, regras precisam ser claras. Segunda, as regras precisam ser estabelecidas antes da correção. E a terceira, as regras não podem ser criadas no meio do atrito. Então, a gente falou isso. De certa forma, a gente já falou um pouquinho disso aqui. Então, quando está lá no meio do problema, se você criar uma regra, aquilo não vai valer, porque é incoerente. Né? Não existia essa regra. Aí só porque teve o problema e naquela hora o filho ele não vai conseguir assimilar, né? O princípio. E é muito importante a gente falar aqui também sobre as regras. Elas precisam ter como objetivo ensinar os nossos filhos princípios e valores. Princípios e valores, princípios e valores. Então, por que dessa regra? Né? O porquê? Por que eu estou estabelecendo essa regra? Ah, vai dormir 9 horas. Por quê? Por quê? Porque precisa dormir bem, a criança precisa ter uma noite boa de sono, porque amanhã ela vai acordar mais disposta, porque, né, enfim, tem N justificativas, né? Então você sabe o porquê daquela regra. Agora, esse tipo de regra que é estabelecido no meio do atrito, geralmente não tem um objetivo específico de valores e princípios. É simplesmente porque o pai ficou com raiva, a mãe ficou com raiva, sabe? Tirou eles do sério. Então, aí aquela regra naquele momento ali é completamente indevida. Você pode tirar o seu filho do problema, do momento. Se vocês tiverem, meninas, alguma situação que vocês gostariam de colocar aqui para a gente saber, coloquem aí também, né? Porque aí eu vou dando e vou explicando os exemplos diante das situações de vocês, tá bom? Poderia, Preparando. essa três agora, esse ponto 3 que tu colocasse, poderia também se colocar como não estabelecer regras no momento de caos, né? Tipo assim, de você De esperar pressão, né? isso, porque às vezes você não tá pensando bem, como você disse. Às vezes eu tô irada, impaciente, irritada, estressada. Acabei de chegar do trabalho, tô com problema no trabalho, aí tem que lidar com o problema de menino, né? Então você fica naquela situação e às vezes você cria regras até incoerentes, até sem sentido, até baseadas na tua própria conveniência, né? E não pensa muito bem exatamente como tu falou, qual é o benefício, por que que eu estou usando essa regra. E quando você diz, como você disse agora, quando você diz para o seu filho o porquê que ele precisa cumprir aquilo, te ajuda, inclusive, a ponderar se aquela regra é de fato coerente, se Sim, ela realmente é necessária para a minha família, para o meu filho, né? Ou se não é apenas um capricho meu, uma comodidade, né, sim. supérflua, né, minha, mas se é de fato algo, como a gente falou no início, na questão da autoridade, se eu estou usando a minha autoridade para, de fato, o bem do meu filho, né? Para ajudá-lo a aprender alguma coisa de valor, algum princípio. Muito Sim, bom. sim, muito importante isso. Então, olha só, é, regras criadas, né, no meio do problema são um problema. Vai só piorar o problema, né? Aí a criança vai chorar mais, ela vai ficar mais irritável, ela vai ficar mais nervosa. Então, enfim, sempre antes, né? Quarta dica é: as regras devem ser constantes. Gente, isso aqui é algo assim
Meu Deus, como é difícil, não é simples, né? Eu estabeleci aqui em casa, eu tenho assim, eu sofro muito com essa quantidade de telas que as crianças hoje estão expostas, né? E aí eu falei para as meninas, eu falei, olha, vai ser 1 hora por dia. 1 hora, porque eu falei, não, eu vou ser mais firme um pouquinho, porque sempre vai, às vezes, na casa de alguém, do vô, enfim. Aí vê mais um pouquinho, sabe? Uhum. Então, assim, eu falei, não, vai ser 1 hora. Aí eu perguntei para elas qual era o horário, o melhor horário para elas e tal, que já poderiam ter feito as tarefas e tudo, das 6 horas. Então, das 6 às 7, elas vão assistir telas. Gente, só que é tão difícil você ser constante nisso. Por quê? Porque tem um dia que vai ser o quê? Ai, vai ter, sei lá, um aniversário. Aí elas vão pedir, mamãe, deixa a gente assistir depois. Mamãe, hoje a gente não assistiu às 6 horas. Então eu comecei a perceber que aconteciam muitas coisas nesse horário de 6 às 7 e elas queriam deixar para depois. Aí para depois já tá perto do horário de dormir e que daí já dá outros, né, outros reflexos. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, quando tiver alguma coisa, ou a gente assiste antes ou não assiste, porque senão vai ficando muito tarde. Então, assim, é muito difícil, porque amanhã tem que ser das 6 às 7. Depois de amanhã, das 6 às 7. E aí eu tenho que ter meu horário. Eu tenho que ficar ligada até eu treinar esse novo hábito. Então, as regras, elas têm que ser constantes, porque nós precisamos treinar os nossos filhos nesses novos hábitos que nós desejamos. Então, se cada dia eu deixar elas num horário, elas não vão entender que é só 1 hora, porque a criança, ela não tem o poder de, ela ainda não entende o que é 1 hora. Ela quer assistir, ela está sendo atraída por aquela televisão, por aquela tela, né, o tablet, enfim, computador, e ela não vai falar assim, nossa, agora já está bom. Quem vai falar isso sou eu. E ela vai falar, mamãe, só mais um pouquinho, né? Então é muito importante a constância. A constância, ela gera, sabe o quê? Autoridade. Ela é como se ela chancelasse a sua autoridade, sabe? Não, a minha mãe fala, ixi, se minha mãe falou, é desse jeito que minha mãe tá falando. Por isso não é tão simples, por isso vai testando a nossa autoridade demais. Por isso é tão importante a gente ser constante, sabe? É muito importante isso. Então, aquilo que você estabeleceu hoje, que seja amanhã, que seja depois, que seja até tornar um hábito. Aí vai ser, cada vez que passa, vai sendo mais simples, porque a criança já entendeu. Quando a criança aprende aquele hábito, você, né, Andressa, da escola, você sabe muito bem. Ele já meio automático aquilo. Mas para se tornar automático, eu vou ter que ser constante todos os dias. Então, isso é um ponto, assim, crucial, né, para nós estabelecermos a nossa autoridade, para o nosso filho realmente entender que o que nós estamos falando é válido. Eu não vou mudar amanhã. Eu tô falando isso porque realmente é importante, porque é um valor para mim, porque é um princípio para mim que eu quero ensinar para ele. Então, isso é muito importante, essa constância. Perfeito. Na medida que faz errado, chamar a atenção, né? De Hum, forma, né? Nessa constância aí, né? Mostrando para eles, como você disse, que é importante, né? E tudo mais. Muito bom. isso. Você sabe de uma coisa? Que você falou sobre a rotina. A rotina, ela é realmente assim muito importante. A rotina precisa ser bem estabelecida, de acordo com os horários da família. Ela precisa ser visível para a criança saber. Se a criança não lê, essa rotina tem que ser, né, com figuras, com imagens que ela possa entender. E uma vez que você coloca, é muito interessante, porque as crianças mesmo vão te lembrar. Então vai ser uma parceria, sabe? Uma parceria. E aí eu falo para as meninas, gente, olha, quando eu não lembrar de fazer isso, né? Sei lá, quando estiver passando, vocês me lembram. Quando às vezes alguma coisa específica assim. E elas vão e me lembram, mamãe, você tá esquecendo de fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque tá claro. Por quê? Porque eu já falei antes, né? Tá ali visível. Aí é fácil dela obedecer, dela fazer, né? Isso é muito importante também.
Até aqui em casa, Leide, quando começou nessa situação de pandemia e tudo mais, aí acabou que todo mundo ficou Nossa, muito em casa, né? Então a gente sentou. Eu tenho quatro olha filhos. só. Aí tem um de 14, um de 12, uma de 8 e um recém-nascido de 4 meses. E, Mesmo? é, e aí eu sentei com eles, né, com os três mais velhos, e a Aham, gente sentou para organizar a rotina deles, né? Então sim, fizemos isso que você disse. A gente sentou, cada um pegou o papel, colocou as aulas que teriam, qual horário que iriam estudar, qual horário que iam para o treino, qual horário que iam fazer isso ou aquilo, né, para que ficasse tudo organizado e cada um pendurou no quarto, porque é isso que você disse, né? Mas quando sim, tá visível, é mais fácil você se organizar, porque às vezes é tanta sim, coisa, eu esqueci. Esqueci. Ah, mas aqui, ó, tá vendo? Até pra gente cobrar depois. Tá aqui escrito, ó, né? sim, De duas sim, horas era para você fazer a sua devocional, de 2 horas era para você fazer a sua tarefa de casa, né? Então a gente consegue. E Deus, né, fez desse jeito, né? Ele escreveu lá as sim, leis, né? E deixou lá estampado para o povo, para que eles vissem a lei, né? E entendessem quais eram as regras, né? sim, sim. Você sabe, eu esqueci de falar algo muito importante. Quando a gente cria regras no meio do atrito e que a gente irrita os nossos filhos, a palavra de Deus nos alerta. O que que ela nos alerta? Pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e instrução que vem do Senhor. Então é com antecipação, né? Aí essa antecipação vai gerar o quê? Essa constância, por quê? Porque eu já sei, né, o que vai acontecer depois. Então isso é muito importante. Quinta dica, né? Doutora Daniela Peduzzi, fonoaudióloga, um beijo, Dani. É, as regras devem ser poucas e objetivas. Então, olha só, até o Senhor nos ensinou esse princípio lá no Jardim do Éden. Quantas regras tinham lá? Uma, não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E todas as outras? Podia? Podia. Então, aquele princípio estava muito bem estabelecido, muito bem, estava claro ali, né? Apesar deles não terem obedecido, o Senhor nos ensinou aquilo ali. Tipo, foca naquilo que realmente é importante para sua família e deixa as outras coisas que não são tão importantes assim. Né? Não fica criando regrinhas para tudo, né? Para o jeito de sentar, para o jeito de comer, para o jeito de falar, para o jeito de. A criança vai ficando, sabe? Ela vai ficando sem espaço, sem lugar. Então, peraí. É mais importante a forma que o meu filho está comendo ou ele comer o que realmente é necessário, sabe? Cada família tem uma cultura. Eu não estou nem levando em consideração, colocando as regras que têm que ser colocadas nas famílias. Por exemplo, eu coloquei 1 hora de telas na minha casa, mas não é nem isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que essa constância, esse estabelecimento de prioridades é muito importante a gente fazer, né? Então, o que realmente é importante? Eu vou focar no que é importante. E na fase, né, Lady? Porque existe Sim, fase para tudo. Claro que você pode, como você sim. disse, a gente tem que orientar os filhos como comer, como sentar e tal, mas não precisa ser feito tudo ao mesmo tempo, né? Não, não. Até isso que você falou é fantástico. Inclusive, eu não uso como base principal, mas eu gosto muito de muitas coisas da disciplina positiva que eles falam, foque uma coisa de cada vez. Se você percebe, não, minha casa está uma bagunça. Se você de repente pegar e falar assim, não, hoje nós vamos arrumar tudo, talvez você não consiga. Você não vai conseguir mudar todos os hábitos de uma vez. Mas se você for de um em um, de dois em dois, poucos hábitos e sendo constante, quando você perceber, né, já mudou ali o ambiente, já trouxe uma harmonia muito maior. Então nós precisamos entender isso, que não precisa serem muitas regras, precisam ser poucas. Na verdade, se tiver regras, é melhor não ter regras do que ter e não cumprir, sabe? Porque se você tiver regras e não cumprir, o que vai acontecer? Vai criando essa falta de credibilidade. Então, onde que ataca? Na autoridade. A minha mãe tá falando agora, mas. Ah, não, isso aqui não é importante, não.
Entende? Então, assim, foca, estabeleça, pega hoje aqui, né, nessa live, estabeleça quais são as prioridades para minha casa. Né? Por exemplo, uma prioridade na minha casa é o devocional. É uma prioridade. Então, assim, nós fazemos à noite antes de dormir. Então, elas não dormem antes de ler. De a gente ler, de nós orarmos, de nós termos esse momento de comunhão entre nós e com o Senhor. Não é um culto, mas é um tempo que nós lemos a palavra juntas e oramos. Então, é uma prioridade. Então, pode acontecer várias outras coisas, mas isso precisa acontecer. Eu posso abrir mão do horário da janta? Posso. Não tem problema. O tipo de janta, o tipo de lanche, eu posso. Não tem problema para mim. Desde que no horário devido, nós estamos lá para fazer o devocional. Então, tem regras, tem hábitos não, tem itens na rotina que podem ser maleáveis, flexíveis. Tem outros que não podem. Então, o que não pode, né? Isso precisa ficar claro, né? O que é que, né, que a gente falou de estabelecer rotina, o que é que dá para flexibilizar e o que é inegociável, né? Sim. Precisa existir sempre. Mas perfeito. Isso. Então, sexta dica, né? Nosso horário tá quase. Olha só, gente, essa dica é muito, muito, muito importante. E eu sei que muitas de vocês vão falar assim: ah, não, impossível. Mas não é. Não é. O pai e a mãe precisam estar de acordo com as regras, né? Então, você imagina, se meu marido falasse assim: ah, não, deixa as meninas assistirem mais tempo de tela. Eu ia conseguir estabelecer? Nunca, jamais. Se ele não estivesse comigo, junto comigo ali para falar a mesma linguagem, impossível. Então, é melhor que vocês alinhem isso, sabe? E eu falo que talvez é melhor você abrir mão daquela convicção que você tem. Quantas vezes eu tive que abrir mão da convicção que eu tinha para nós alinharmos, sabe? É mais importante, eu falo também, Andressa, que é mais importante você ter segurança no que você está ensinando para o seu filho do que no conteúdo daquilo. Você entende? Se você passar que é realmente assim, que você está seguro naquilo, ele vai receber. Agora, pode ser o princípio mais valioso do mundo. Se você passa com insegurança, não sabendo direito. Fala uma coisa e o outro vai meio que desautoriza, né? Isso, entendeu? Então, assim, organizem, vejam realmente o que é importante, conversem, alinhem e aí estabeleçam, sabe? Aí estabeleçam. Então, é muito importante isso, porque senão vai ser um cabo de guerra, né? Pra cá, pra lá, e aí os meninos começam a usar. Eu lembro direitinho, quando eu era criança, a Andressa falava assim, ó: pai, deixa eu ir na casa da minha amiga. Aí ele falava: vê com a sua mãe. Aí eu ia lá na minha mãe. Mãe, deixa eu ir na casa da minha amiga. Não, vê com o seu pai. Aí eu ia lá. O pai, minha mãe falou pra ver com o senhor. Não, vê com ela. Eu ia, ficava. De repente, sabe o que eu fazia? O pai, minha mãe deixou, você deixa? Aí, eu deixo. Eu chegava lá: mãe, meu pai deixou, você deixa? Aí, na verdade, eu que decidi, eu que defini, né? Mentindo ali, por quê? Porque eu ficava nesse negócio, assim, muitas vezes, com muitas coisas, né? Eu fazia assim, porque eu percebia que meu pai e minha mãe não estavam alinhados, e aí eu usava o desalinhamento deles a meu favor. Então, isso acontece. Ó, os filhos são, ó... Ligados, né? Ligados. São ligados. Telas que eu falo, meninas, computador, tela de televisão, tela de celular, tá bom? De tablet, é nesse sentido. Sétima dica: o descumprimento da regra precisa ter uma consequência natural. E ela tem um pouco a ver também com a próxima dica, mas eu vou falar só dessa agora. Então, seu filho precisa saber que ele tá o quê? Tá infringindo uma lei, uma regra, que ele tá desvalorizando algo que é importante para vocês, entende? Por exemplo, ai, gente, eu não coloquei aqui os exemplos, mas... Por exemplo, se a questão da tela, uma das Isso. meninas vão e passam mais tempo na tela do que deveriam. E aí, Isso. a consequência Então, talvez seria ficar sem a tela no outro dia. isso, ou pelo menos a quantidade que elas excederam.
Uhum. Ou fica sem o total, ou fica sem. Por quê? Porque é natural. É natural, né? Às vezes, o que que a gente faz? O descumprimento de uma regra, a gente fala assim, ó. Por exemplo, assistiu mais, né, a tela do que devia, mais de 1 hora. Quer saber? Você vai ficar por 1 semana sem assistir tela, sabe? Às vezes a gente coloca as coisas um pouco desproporcionais. E é até difícil a gente conseguir manter. Aí a gente Sim, acaba de novo, né, caindo na descredibilidade, né? sim. Isso. Porque às vezes você fica com tanta raiva que você coloca, você não tira um momento, gente, um momento para você estabelecer regras, como nós já falamos, não é no momento do problema. É no momento, sabe qual é o momento de estabelecer regras? Aconteceu algo, você para e você fala assim, gente, como que eu posso resolver isso aqui? Conversa com o Como que marido. vai. Conversa com o marido, com tudo. E aí você, depois de pensar, de estabelecer aquilo que realmente é importante, aí você cria a regra. Porque senão vai ficar sempre assim, aquela coisa solta, né? Então, todas as vezes que houver um descumprimento da regra, você tem que ensinar. É uma oportunidade que nós temos de disciplinar, de educar os nossos filhos. Então, nós vamos educar. Olha, filha, deixa eu te falar. A mamãe tem falado, já todos os dias eu te falo, eu te aviso que é 1 hora, que é das 6 às 7. E como você descumpriu, por que que é 1 hora? Você tá lembrada? Quando a gente conversou sobre essa regra, por que que você não pode assistir mais do que 1 hora? O que que eu disse pra você? Tal. Mãe, eu disse, eu sei que atrapalha, né? Tira meu foco, minha atenção e tal. Eu fico muito envolvida com isso, eu não quero fazer tarefa, eu não quero fazer as outras coisas. Falei, então tá. Então, olha, como você passou meia hora, você pode até falar, amanhã não tem. Não tem, por quê? Porque você vai entender que o que eu tô falando é importante, né? Por exemplo, a criança derramou, que não é nem bem uma regra. A criança vai lá e derrama um suco e depois fica brincando lá naquele suco derramado. Então, o que que é a consequência natural disso? Filho, você derramou o suco? Pega lá o pano, nós vamos limpar. Você vai limpar e eu vou te ajudar. Então, ele vai perceber que, peraí, se eu ficar derramando as coisas, eu que vou ter que limpar. Então, se eu tenho que limpar, então eu vou tomar mais cuidado, porque eu não quero ficar limpando o suco. Entende? Isso pode Ah, ser uma regra, a consequência, né? Tipo, aqui em casa, quem sujar, quem derramar no chão, sim, vai ter que limpar. sim, é isso. É a Pode própria ser. regra. A consequência é a regra, né? Isso. Agora, a oitava dica já entra a oitava. Eu fiz a oitava, né? A oitava. A oitava dica já entra o quê? A consequência, ela precisa ser proporcional. Além dela ser natural, ela precisa ser proporcional à importância da regra. Então, ela precisa estar diretamente ligada a essa regra. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, até no meu post eu coloquei esse exemplo, eu vou falar aqui. Um dia seu filho mentiu, né? Ele mentiu, mas como você estava muito tranquila, estava em paz, era um sábado, você não levou muito em consideração. Sim, né? E deixou passar. Falou: olha, você mentiu? Então tá. Então, você não vai ganhar chocolate hoje. Só que na segunda-feira, que você já tinha começado a trabalhar, já estava tudo, o quarto estava uma bagunça e a regra é: deixe o quarto organizado. E a outra regra é: não pode mentir, porque isso vai contra os nossos princípios, os nossos valores. Isso é falta de caráter, falha de caráter. Então não pode mentir aqui em casa. Nós somos transparentes e tal. Só que nesse dia, você deixou, falou: então tá, então também não vou te dar o chocolate, vai ficar sem sobremesa. Na segunda-feira, você chegou do trabalho e o quarto estava uma bagunça. Você estava cansada e com raiva, o que que você fala? Você quer saber? A partir de hoje, você vai ficar um mês sem assistir televisão. Um mês sem assistir televisão. Que aí você vai aprender a organizar o seu quarto. Entende que é coerente? Incoerente? Por quê? Porque se a mentira, ela tem um peso maior, porque ela é uma falha de caráter. Então eu tenho que lidar com essa mentira de uma maneira
mais incisiva. Então, qual foi a mentira? Ah, mentiu que tinha feito a tarefa e assinou o nome na agenda, como se fosse o pai. Então, tem que ter uma consequência natural em relação a isso, né? Por quê? Porque aquilo é muito sério. Você não pode fingir que sou eu e muito menos mentir que tinha feito a tarefa para mim. Então, existe algo que você precisa fazer, né? E outra coisa, gente, nós que somos cristãs, a gente não pode colocar a Bíblia como uma consequência. Leitura da Bíblia, um tempo de oração, não pode ser uma consequência. Por quê? Porque aquilo é castigo. E aí é quando a gente linka, porque eu já conversei, né, com muitos pais que fazem isso, quer saber? Você vai ler Salmos. Você fez isso, Outra agora ler você vai qualquer ler livro, né? Salmos. Tem, Hã? tem gente que manda simplesmente ler. Tipo, você vai pro seu quarto agora ler um livro. Tipo, Sim, nem fala. E aí, você entende? Fala, meu Deus do céu, que castigo é esse nessa palavra aqui? Então, assim, por favor, né? Não linkem castigo com nenhuma disciplina espiritual. Nenhuma, né? Nem para falar, sabe o quê? Vai orar. Não, filho, vamos orar? vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia, entende? É diferente, não é como um castigo. Fala, filho, nós dependemos de Deus. Né? Isso é muito importante a gente entender. Então, a desorganização não está organizando, então, olha só, não vai fazer a próxima atividade enquanto não estiver organizado. É uma consequência natural. Ah, mas mesmo assim não organizei. Então, aquilo que está desorganizado, eu vou reter por um tempo. Vou reter por 2 dias, eu vou reter por 5 dias. Então, vai ficar comigo. Já que não é importante, está jogado, não é importante para você, então tira aquilo. Até o seu filho vai saber se aquilo realmente tem valor ou não. Se não tiver, dá para alguém que vai valorizar. Sabe, eu falo isso para as minhas filhas. Eu falo, olha, é o seguinte, não tá tendo mordomia com as coisas, não tem problema. Se não quer cuidar disso, não tem problema. Eu só vou dar para alguém que cuide, para alguém que precise. Aí elas, não, 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 a gente gosta, a gente quer e tal, e aí organiza. Então, assim, a gente precisa entender essas consequências naturais. Por quê? Porque é isso que ensina. Se eu encontro o quarto bagunçado e falo pro meu filho assim, ó, sei lá, a partir de hoje não vai mais jogar futebol. Vai ficar uma semana sem futebol. Peraí, o futebol não tem nada a ver com a história. O que ele vai aprender em relação à mentira ou à desorganização? Entende? Que você tem. Gente, não é simples. Por isso que eu falo, é difícil educar filhos. Mas é muito recompensador quando você percebe que ele está entendendo o que você está dizendo. Que você está formando um homem, né, de caráter, que você está formando uma mulher de caráter, né? Servos de Deus assim, é recompensador, por isso que exige de nós, Exige pensar, exige né? pensar, não é automático, não age de forma automática. Por quê? Porque nós vamos errar. E aí, agora sim, erramos. Vai lá, pede perdão. Fala, filho, deixa eu te falar. Eu errei nessa consequência. Eu acho que eu exagerei, por quê? Porque é assim, 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 assim. Então, eu vou corrigir a minha rota. Para que você entenda realmente que isso é importante para mim. Sabe? Ele vai aprender também a te pedir perdão, ele vai aprender também, né? Tem gente que fala assim, nossa, não, mas eu vou lá e vou me submeter. Não, não é submeter. A sua autoridade vai continuar sendo a mesma. É você quem está ditando, né? E aí daria outra live para a gente falar sobre os temperamentos, mas quando você estabelece regras, né? Você precisa saber os temperamentos do seu filho. Por quê? Porque tem criança que é extremamente metódica. Você não vai ter problemas com essa criança em relação às regras, né? As crianças melancólicas, por exemplo, não tem problema de regras, porque elas amam a rotina e amam regras. Enquanto que as crianças sanguíneas sofrem, odeiam, elas têm dificuldade. Então, quando você vai estabelecer essas regras, você precisa também conhecer um pouquinho do seu filho para saber se aqui você não está colocando um padrão alto demais. E aí ele nunca vai conseguir conseguir cumprir a regra.
sabe? Então, isso é muito importante. Então, as regras que nós precisamos, nós colocamos, elas também têm que estar de acordo com o desenvolvimento do meu filho, com o tipo de individualidade dele. Por quê? Porque senão eu vou estar sempre colocando um padrão tão alto e eu vou diminuindo a autoestima dele. Porque ele nunca está conseguindo, né? Conseguindo. Um exemplo, se é um filho que ele é sempre meio baguncento e você tá sempre cobrando as coisas extremamente no lugar e ele nunca consegue, ele sabe o que ele vai fazer? Ele vai se autorrotular. Sou baguncento mesmo. Não, não dou conta de arrumar. Né? Mas talvez, se você pense num tipo de organização mais flexível aí na sua casa, ele vai conseguir fazer e aí a autoestima dele vai melhorar e pode ser até que ele consiga se organizar um pouco melhor. Tudo por quê? Porque ele tem conseguido. Eu posso, eu sou capaz, né? Então, as regras também têm a ver com a criança, né, em si, com o filho em si, com o adolescente em si. Pode Desculpa. falar. Tu queres concluir? Não, eu ia só falar isso, falar assim que a gente precisa entender que as regras são extremamente necessárias, mas tem alguns momentos que nós vamos precisar abrir mão da regra para alcançar o coração do nosso filho, né? Então tem momentos que, momentos chaves, né? Momentos que às vezes tem algum problema na escola, né? Um problema de amizade, enfim. Você precisa às vezes mostrar para ele que ele é mais importante que a própria regra, né? Isso é muito importante, dele se sentir amado e se sentir aceito. Então, filho, deixa eu falar, nesse momento aqui, você, como que você tá? O que que você tá sentindo? Por que às vezes, é muito importante a gente falar isso também, porque a gente pensa que o comportamento, o mau comportamento, ele é só rebeldia, ele não é. Não é só rebeldia. Ele pode ser só expressão de algo, de emoções, de sentimentos que estão ali, que ele não está conseguindo se expressar, de problemas, né? Então, tem alguns momentos que são necessários você tirar um pouquinho, deixar a regra de lado e falar, filho, você é mais importante do que isso, sabe? Queria encerrar falando isso mesmo, porque eu acho que o amor, ele cobre multidões de pecado, né? Então, é Tu isso. estavas falando nas regras, eu estava lembrando de um livro que eu até estava lendo agora à tarde, né, por conta da nossa live, que eu não sei se tu já teve a oportunidade de ler, fica até a indicação, que é Desafio aos Pais, de Paul Tripp. Ele Não, eu fala, li o Pastoreando o Coração das Crianças, que é de que Ted Tripp, né? É o irmão é dele. Pronto, esse de Paul Tripp ele é muito bom, ele fica a indicação. É 14 ótimo. desafios aos pais. É 14 desafios aos pais. E aí um deles, ele fala sobre lei. E aí Uhum, ele traz o porquê dessas leis, né? O porquê existem essas leis. E aí ele traz que as leis, elas vêm para ajudar os nossos filhos a entenderem o que é o certo e o que é errado. Elas vêm uhum. também para proteger os nossos filhos deles mesmos, Sim, entendendo que o nosso coração vai sempre escolher o caminho daquilo que é errado, o caminho da rebeldia, normalmente por conta da nossa inclinação de fazer normalmente o que é errado. E ele traz também a questão nos proteger e nos aponta também a salvação. Nos aponta Cristo, porque na verdade, quando Deus instituiu os 10 mandamentos, né? Ele institui, se a gente olhar, a gente vai sentir, né? Você estava falando da questão das regras muito altas. A gente vai sentir quando a gente lê os 10 mandamentos, as regras muito altas. A gente vai olhar e vai, meu Deus, eu não sou capaz de cumprir aquilo. Mas sim. aí a gente vê, e aí é o momento de pregar o evangelho aos nossos filhos, quando eles não se sentem capazes de cumprir aquela regra e dizer, filho, nós de fato somos incapazes de cumprir todas as regras, mas por isso que Cristo, Filho de Deus, perfeito, veio ao mundo e cumpriu as regras e cumpriu a Todas. lei em nosso lugar. Né? E aí, o momento de a gente falar de graça. Eu achei massa o livro, porque ele traz essa perspectiva de lei e de graça, né? Tu trouxe aí um pouco Ah, também. olha que E ele legal. mostra isso, tu falou do coração. Ele traz assim que às vezes a gente quer fazer com que a lei faça o que só a graça consegue.
Isso. né? Porque a lei, ela não vai mudar o coração do meu filho. A lei vai ajudar o meu filho a entender o que é certo e o que é errado. Mas é Sim, através da graça de Deus, através do amor dele, que vai atuando no coração, né, através do Espírito Santo, sim, que vai ajudá-lo a, de fato, se arrepender quando errar de alguma coisa, entender, né, se humilhar, entender que não foi certo aquilo que ele fez e entender que aquele ali é o caminho. E aí Deus nos usa, né, como instrumentos dele lindos, né, apesar de nós, apesar de nós. para que nós possamos admoestar, exortar, disciplinar, e como você disse, em amor. Né? E é Em isso que amor. você disse agora no final, né? A questão de a gente perguntar é muito importante. Porque sempre que há pecado, nem sempre. E uma coisa, eu tenho muita dificuldade com. Eu tenho ainda muita dificuldade com isso. De, por exemplo, quando eu faço algo errado, de entender o meu coração, tô nem falando dos meus filhos, entender o Aham. meu coração, entender por que é que eu cometi aquilo. Teve um dia que eu fiquei bem chateada. E aí meu marido começou a fazer, ele é muito sábio, começou a fazer várias perguntas. Ele fez, você está com orgulho ferido. E eu tô com orgulho ferido. Não. E eu ainda assim neguei, sabe, um pouquinho, mas aí depois eu fui absorvendo e aí, tipo, poxa, é isso mesmo. Eu fiquei irada, né? Fiquei bem chateada, mas porque o meu orgulho estava ferido, né? E ajudar, e essas perguntas, elas vão ajudar os nossos filhos a Sim, entenderem o que é que está por trás da rebeldia deles. Né? Ao invés de a gente sim, só recriminar porque eles desobedeceram a regra e dar um castigo lá em cima da regra, mas isso que você falou de questionar para eles o porquê, como é que você está sentindo, por que que você fez isso, e entender o coração, vai nos ajudar a alcançar o alvo. Como a gente disse lá no início, né? Tu falaste. sim, O nosso sim. alvo não é apenas o comportamento, o nosso alvo é o coração dos nossos filhos, né? É tratar o coração. É fazer com que eles Isso, entendam por que eles erraram, por que eles descumpriram a regra e como eles devem cumprir as regras e por que que é importante, né? A gente, como você disse, nós somos a autoridade instituída por Deus na vida dos sim, nossos filhos, na medida nós representamos a Deus. Esse livro ele fala que nós somos embaixadores de Deus. Então, na medida que ele nos obedece, ele também está obedecendo a Deus. Na medida que ele nos honra, ele sim, honra e obedece a Deus, né? E Deus diz que sim. aquele que me ama, né? Cristo disse, né? Aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos e os guarda. Então, é assim que a gente ensina os nossos filhos a amarem a Deus, né? Coisa é isso, assim, aprendendo a seguir as regras que nós colocamos, né, na vida Sim. deles, né? Desde as grandes, as pequenininhas, né? Quando a gente os ensina a obedecer, a gente ensina, mas também a amar a Deus, né? A honrar. Amém. É isso, eu falo que às vezes nós queremos transformar a vida dos nossos filhos, nós, mas nós não temos esse poder. Por isso que o nosso alvo é o coração deles, porque quando a gente ganha o coração deles, nós conseguimos conduzi-los a Cristo. Então, quando o nosso papel como pais principal, principal é conduzir a Cristo. Então, o alvo da educação de filhos é o coração. Por quê? Porque quando você ganha o coração do seu filho, você consegue conduzi-lo a Cristo. E quando ele está em Cristo, ele é transformado. Né? Então, o comportamento é transformado, as convicções são transformadas, tudo é transformado, porque é Cristo quem faz, e não a gente, né? É verdade. Então aproveitemos, né, quando os nossos filhos descumprirem as regras, para sentar, olhar no olho, não irado, mas com Sim, amor, sim. né? E pregar, aproveitar para pregar o evangelho, aproveitar para Isso pregar Cristo, mesmo. né? Aquele que cumpriu todas as regras em nosso lugar, né? Que morreu na cruz para nos salvar, né? De toda Amém, é isso. condenação e de toda culpa, né? De todo pecado. Isso mesmo. Toda É vez que a gente erra, o Senhor está sempre pronto para nos perdoar, né? Que nós também isso. sejamos assim com os nossos filhos, né? Sim, com certeza. Leide, foi uma bênção. Muito obrigada por você Foi ter aí ótimo, encontrado um muito horário na obrigada. agenda para ficar, né, para estar aqui com a gente, para conversar um pouquinho de forma tão prática. Foi muito bom, foi muito prático, né? Então a gente acho que todo mundo saiu daqui com ideias bem claras de como deve atuar em relação às regras em casa com os filhos. E eu queria fazer o convite para todos que estamos assistindo para entenderem, para se inscreverem no Centro de Treinamento para Pais Cristãos. Talvez vocês estejam perguntando, o que é isso? Centro de Treinamento para Pais Cristãos. Pois é, a gente entendendo o desafio enorme de sermos pais,
né? E entendendo que é a maior missão das nossas vidas. Não tem missão maior do que Não. esta. E a gente investe tanto tempo, né? 5 anos em faculdade, depois a gente faz mais 2 anos de pós-graduação, depois mais uns 2 anos de mestrado. E aí tem gente que vai para doutorado, né? Fora aqueles cursinhos de extensão. A gente passa aí 10 anos fácil na faculdade, se formando para ser arquiteto, engenheiro, doutor. E a gente passa praticamente nada, né? Investindo na maior missão das nossas vidas, que é conduzir almas Isso. eternas a Deus, né? Então, a gente tem chamado, convidado os pais para pararem de tentar ser pai e mãe intuitivamente, mas para que de fato nós possamos nos preparar para essa missão. Né? E como é que a gente se prepara? Tem gente que diz que não tem manual. Ah, mas não tem manual. Tem manual, gente. Manual é a palavra de Deus. Ele nos aponta Sim. o caminho de como nós devemos criar os nossos filhos, como devemos conduzir os nossos filhos, pastorear o coração, né? Então, tratar esse coração não é fácil, como a Lady Não disse, é. mas existe um caminho e a gente precisa parar de ser intuitivo e começar a estudar, a conhecer mais sobre quem é Deus, entender o que é que ele tem nos chamado a viver, como ele tem nos chamado a nos relacionar com os nossos filhos. E para isso, no dia 18 de setembro, nós teremos o Centro de Treinamento para Pais Cristãos com o Dr. Ted Tripp e Margie Tripp, que são os autores do Pastoreando o Coração. Olha, que Então, esse evento bênção. acontece aqui na escola. Vai ser um dia inteiro, Lady, de imersão com os pais para que a gente possa estudar e possa entender e possa sair de lá com estratégias práticas para Amém. pastorear o coração dos nossos filhos. E esse é o segundo evento. O ano passado a gente ficou, meu Deus, a gente faz, ou não faz, faz, ou não faz, no meio da pandemia. Pois é. E a gente vai presencial, viu? A gente ficou assim, meu Deus, vai, não vai? A gente foi, porque a gente sabe assim, quando Deus coloca no Eu coração um sei. projeto e você se Deus está colocando, a gente vai em frente, né? Então a gente fez e foi uma bênção. Eu achei tão engraçado, porque até um pessoal que estava vendendo, estava no food park lá, vendendo hambúrguer, no final eles disseram assim: olha, eu fui tão abençoada, porque eles estavam bem de frente para os palestrantes do lado de fora lá do ambiente que a gente estava. E a gente ficou com o coração tão grato. Meu Deus, olha, se até ele, que não estava nem ali para prestar atenção, ele foi abençoado, porque a palavra de Deus não volta vazia nunca, né? Então, Nunca. todos os outros pais, a gente teve relato dos pais também em relação a propósitos, a desafios, a decisões que foram tomadas ali naquele lugar importantes, que impactaram a vida daquelas famílias. E é isso que a gente quer, né? Que é usar a palavra de Deus, ser instrumento para que a palavra de Deus impacte vidas de famílias e transforme. Né? A gente vive hoje muito aquém do que Deus nos chama a viver em relação à maternidade, em relação à paternidade. Né? Muitos dos nossos filhos têm se desviado porque muitas vezes nós não temos entendido o que nós temos que fazer ou como nós temos que fazer. Então, entra lá, acessa aqui na Escola Ecoprime, no nosso Linktree, você vai encontrar Centro de Treinamento para Pais Cristãos. E aí você clica lá e você vai ter todas as informações que você precisa para se inscrever e garantir a sua vaga. A gente tem recebido pessoas do Brasil inteiro e a gente está com vagas limitadas por conta da situação da pandemia. E tem todos os distanciamentos, né, possíveis. Então, a gente vai estar tudo dentro do protocolo. Então, vai lá e garante a tua vaga. Tá joia? Eu quero profetizar que você vai abrir uma extensão da escola aqui em Goiânia. Amém? Amém. Quem sabe? A gente está Ó, sei trabalhando não, agora. hein? Pois é, a Hã? gente está trabalhando, Leide, agora no material didático. Porque estrategicamente, para o reino, a gente entendeu que a gente construiu um material didático cristocêntrico, onde os meninos eles vão estudar português, matemática, ciência, história e geografia e vão ser conduzidos para Deus, porque é isso, né? O conhecimento ele vem de Deus e ele nos leva para Deus. Ao contrário do que muita Sim. gente pensa, que ciência e religião eles não têm nada a ver. Ciência e religião, elas têm tudo a ver. Porque a ciência vem de Deus. Quando você estuda, por exemplo, o corpo humano, genética, você está estudando o que Deus criou, né? A perfeição, a exuberância da criação de Deus. Então, tem tudo a ver. Então, a gente entende que o conhecimento, ele deve levar os nossos filhos para Deus. Então, a editora surgiu com esse intuito. A gente fez o primeiro ano, o Educação Infantil.